Olá, internauta, ligado no RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, um programa especial, a segunda temporada, como estou até brincando aqui nos últimos dias, do Santo André 500 anos dentro do nosso RDTV, falando um pouco do que está acontecendo na nova fase do projeto. Na primeira fase a gente passou por cada situação, cada área, cada processo, o que eu ia falar esse projeto, o que não ia, explicar o que seria o Santo André 500 anos, e agora na segunda fase a gente está falando do resultado das escutas, em cada área, em cada situação, e aquilo que já está sendo levado, já está sendo pensado realmente para a proposta que será anunciada no dia 8 de abril de 2024, né, o aniversário de 471 anos de Santo André, mas que visa o dia 8 de abril de 2053, exatamente o aniversário de 500 anos de Santo André. E hoje nós vamos falar sobre segurança pública. Como é que a tecnologia pode ser usada, pode ser pensada dentro da segurança pública e, claro, o que aquela escuta com mais de 3.500 pessoas ouvidas em Santo André mostrou de preocupações, de ações, de questões que avançaram dentro da cidade, dentro dessa área de segurança pública. E para isso, temos aqui os nossos dois convidados na tela, começando pelo Acácio Miranda, o secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento de Santo André. Acácio, bem-vindo. Olá, Carlos, é um grande prazer falar com você e com todos que nos acompanham. E hoje o meu agradecimento e o meu abraço especial ao meu colega de secretariado, o nosso sempre Coronel Vlamir. É um grande prazer estar com vocês discutindo o futuro da nossa cidade. Exatamente. Também saudando aqui o Coronel Vlamir Machado, secretário de Segurança Cidadã de Santo André. Coronel, bem-vindo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, meu amigo Acácio, né, amigo de luta aí. Vamos progredindo, vamos para os 500 anos. Ninguém fica para trás. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Acácio, vamos começar então falando um pouco de como foi o resultado da escuta em relação à área de segurança pública. O que foi percebido ali nessa escuta da população de avanços ou de situações que podem ser melhoradas dentro dessa área? Carlos, é um pouco do que a gente já tem dito nas nossas conversas anteriores. Dentre as 3.500 pessoas aproximadamente que foram ouvidas nos 27 dias de ação nos 15 territórios da nossa cidade, a segurança pública é um dos temas mais indicados, mas, para nossa agradável surpresa, é um dos temas mais indicados de forma positiva, até porque aqueles que nos assistem sabem bem, a rigor, a segurança pública é uma temática inerente ao governo do estado. Nós, aqui no município, atuamos de forma a apoiar o governo do estado e complementar a segurança pública dentro das nossas atribuições. E as contribuições que foram feitas durante o processo de escuta levam em consideração, na sua maioria, a contratação de mais pessoas para o nosso efetivo, o que já está sendo feito pelo Coronel Vlamir, inclusive foram empossados novos GCMs recentemente, e também no investimento de novas tecnologias, o que o Coronel também dirá. Santo André tem investindo bastante, como é o caso do Muralha e de outros projetos que serão mencionados por ele. Muito bem, Coronel. Então vamos falar um pouco dessas propostas, né? Porque, lógico, algumas delas já estão funcionando há bom tempo, a questão do COI, vira e mexe, quando a gente entrevista o prefeito Paulo Serra, o cenário dele é as câmeras de segurança espalhadas pelo município, mas o que mais se avançou nesse uso de tecnologia dentro de Santo André? E até uma segunda pergunta na emenda, falar para a gente também da importância dessa tecnologia auxiliando a GCM, auxiliando as forças de segurança dentro da cidade. Pois não. Carlos, uma boa tarde mais uma vez, né? Boa tarde a todos os internautas aí que estão acompanhando a gente pelo RD. Vamos entender o COI não só na questão de segurança, ele vai muito além disso, né? O COI ele é um sistema inteligente, muito bem assim criado, ele é interdisciplinar. Nós temos dentro do COI várias áreas de conhecimento, temos a mobilidade urbana que atua com trânsito, SAMU, Defesa Civil, a quem incluímos aí os bombeiros da Polícia Militar, que também se utilizam do mesmo sistema, assistência social, que monitora as pessoas em situação de vulnerabilidade,
temos aí, e também a segurança pública, né? Com a inclusão e a integração da Polícia Militar e Polícia Civil, né? E até da própria GCM, lógico que não poderia faltar nesse sistema. O COI, ele, como você pode enxergar, então, né, ele vai além do que só as características de segurança em si, segurança pública. Ele está dentro daquele conceito de cidade inteligente. Ele seria os olhos e ouvidos dessa cidade inteligente. Ele está aí para detectar quaisquer alterações que possam afetar o bem-estar, a mobilidade, a saúde do cidadão. Então, o COI, ele foi criado muito inteligente, de forma muito inteligente pelo prefeito Paulo Serra, com esse objetivo, né, de não só observar a questão de segurança, mas tudo aquilo que atinge a infraestrutura, o bem-estar do cidadão andreense. Então, como você vê, o conceito de COI, ele é bem amplo, né? A segurança é uma fatia dentro desse sistema todo. Então, isso é que a gente deixa bem claro, né? E além disso, Coronel, só para ter uma emenda, lógico que a questão de tecnologia, ela há muito tempo é falada, mas nos últimos anos há um investimento até maior nesses processos, né? Por exemplo, a prefeitura foi lá e colocou o COI, mas a gente sabe que, por exemplo, tem os projetos. Isso ajuda muito na parte interna da cidade, mas também ajuda muito nas divisas, né? Que a gente sabe que é o principal ponto de reclamação no município, né? Entre os municípios. Aquela segurança, quem faz, quem não faz, quem é responsável, até onde eu posso ir, como fazer parcerias com os demais municípios. E imagino que essa tecnologia acaba ajudando nesse processo, pelo menos dá um pouquinho mais de cancha ali para que as forças de segurança possam atuar com muita tranquilidade, independente do local onde esteja acontecendo aquele processo de crime, por exemplo. Né? Com certeza, Carlos. O que nós temos aí no COI que a gente pode vem na prática experimentando isso? Né? Por exemplo, vocês bem que citou, as questões das divisas. Para isso nós temos um sistema incluído dentro do COI que chama-se muralha eletrônica. A muralha eletrônica ela serve justamente para fazer esse monitoramento, né, do crime, né, que não só do município de Santo André, mas aquele que tem a evasão para as divisas de município. Há pouco nós fizemos aí várias operações de divisa diária com base em todos esses dados que a muralha eletrônica nos oferece, né, que vamos dizer assim, rotas de fuga, veículos que foram tomados de delito, ou roubo ou furto, e temos, inclusive, feito muitas operações com a Polícia Militar, ou seja, nós estamos transcendendo as divisas de Santo André, atuando junto com Mauá, atuando junto com São Bernardo, atuando junto com todos esses municípios que fazem divisa conosco. Até tivemos uma operação recente, né, em que também empregamos o COI nesse sentido, e era com a zona leste da capital, quer dizer, isso tudo, lógico, integrado com a Polícia Militar, integrado com a Polícia Civil, né, que vai vai cuidar dessa operação além das divisas do nosso município. Nossa guarda, ela se reserva, né, ao município de Santo André e atuando ali, reforçando essas divisas, né. Mas o COI, ele tem nos ajudado muito na formulação de estratégias, porque ele apresenta para a gente, a muralha eletrônica, ela apresenta para a gente um estudo muito aprofundado, né, sobre o comportamento do crime na cidade. Então, é para isso que a muralha tem nos ajudado muito nessa parte tecnológica, rastreamento de veículos e tudo mais. E até aproveitando essa deixa em relação à produção de dados, de estatísticas sobre esse processo, Acácio, o quanto que isso também ajuda na formulação de processos de médio e longo prazo? Porque na última vez que nós conversamos, falamos muito sobre a área social, que é uma área mais emergencial do que se pensa a longo prazo, mas Santo André conseguiu mudar esse conceito para trazer aspectos de médio e longo prazo. No caso da segurança pública, é muito parecida a situação, né? A gente mexe com a segurança pública no momento do que está acontecendo, e a gente não costuma pensar muito a médio e longo prazo. Mas o quanto que essa formulação de dados, a partir da tecnologia, ajudam a gestão a pensar mais à frente, a pensar um pouquinho mais à frente de como cuidar da segurança da cidade? Eu acho que são dois fatores, Carlos. Primeiro, levando em consideração, e o coronel tem muita afinidade com o tema, as questões relacionadas aos problemas emergenciais, aos problemas imediatos. E é óbvio que o poder público não pode se furtar a resolver estes problemas. Mas
quando nós olhamos para soluções implementadas e para os resultados que a gente já pode extrair dessas soluções implementadas, e também para as estatísticas que nós temos relacionadas à segurança pública, a gente consegue juntar todos esses dados e pensar na efetivação de políticas públicas a médio e a longo prazo. Porque, no final das contas, os problemas, por mais imediatos que eles sejam, eles envolvem soluções parecidas. As soluções tecnológicas, por exemplo, que foram citadas aqui, são exemplos de soluções. Então, a gente olha para todos esses dados e começa a estruturar novas modalidades, novas possibilidades de soluções a médio e longo prazo. Eu acho que um exemplo bastante evidente é o COI. O COI está em fase de reestruturação, ele será aumentado, serão acrescidos novos serviços, a gente já pode aproveitar, por exemplo, a muralha eletrônica e a inteligência artificial que opera junto com o nosso pessoal, a muralha eletrônica, e a partir disso treinarmos o sistema para as outras finalidades. Então a gente vai juntando esses dados e perpetuando uma política pública que será alcançada, que será efetivada daqui a 30 anos. E lógico que isso tudo acaba gerando algumas evoluções. A gente está falando aqui de muralha, do COI, mas muito ligado a câmeras ou pontos estratégicos da cidade ali que são fixos, né? E agora a gente teve recentemente o anúncio do prefeito Paulo Sede, toda a equipe da segurança de Santo André, em relação aos óculos inteligentes que também são utilizados ali pelos guardas, que ajudam nesse monitoramento e dentro desse processo. Coronel, o quanto que essa tecnologia também nos guarda, ou seja, entre aspas, uma tecnologia móvel, também ajuda nesse processo. E, além disso, a gente pode pensar em outros acréscimos ao longo do tempo que possam ser colocados dentro desse processo de tecnologia? Com certeza, Carlos, com certeza. O óculos inteligente, todo o sistema de monitoramento, câmera, ele vem para substituir o que os olhos humanos não conseguem enxergar ou o que eliminar alguns vícios, né, ou falhas humanas. Então, todo o processo de tecnologia de monitoramento, ele trabalha nesse sentido. Né? Quando você coloca um óculos inteligente, ele é capaz de detectar movimentos, ou, né, por meio de algoritmos, né, a gente consegue programar esse óculos para perceber isso. Por exemplo, imagine, eu vou citar um exemplo aqui, num bloqueio policial. Num bloqueio policial, está ali o policial, o selecionador, ele está lá posicionado de uma forma que esse é o policial que ele vai verificar o comportamento de cada veículo que está passando por aquele bloqueio e ele vai sinalizar para o selecionador qual o veículo que ele percebeu, né, uma atitude suspeita. Por exemplo, o óculos ele tem a possibilidade de enxergar além do próprio operador. Ou seja, o óculos ele pode perceber certos movimentos durante aquele trânsito que vão alertar o selecionador ou vão alertar, né, esse operador para coisas que ele não percebeu de repente. Então essa tecnologia é muito importante. Por exemplo, você pode programar o óculos para detectar movimento de veículos que trocam de faixa antes de chegar na seleção, ali naquele bloqueio, motos que, por exemplo, veículos que podem fazer um retorno irregular e sair, e não são percebidos, às vezes, pelo agente. Então, a vigilância por vídeo monitoramento, seja ela por óculos, né, que tem essa medida, o óculos, por exemplo, vamos citar uma outra, né, você pode programar e deixar ali, de repente, o reconhecimento facial, ele vai olhar para dentro de um veículo, e se tiver algum procurado, alguma pessoa assim que esteja marcada pela justiça, que lógico esteja num banco de dados fotográfico, ele vai fazer esse reconhecimento. Né? Isso vai além da capacidade humana. Então a tecnologia ela vem para somar e tirar essas falhas humanas, vamos dizer falhas, né? Ou impercepções, coisa que a natureza humana não permitiria, né? Por outros fatores, ela vem eliminando. A tecnologia ela serve para isso. Então, é muito interessante o óculos, quando a gente fala de óculos inteligente, é nesse sentido. Ele vem para completar aquela percepção humana, né, aquela falha na percepção humana, que às vezes o operador não teria
quando ele estivesse simplesmente observando comportamentos. O óculos faria isso por ele, complementaria a experiência do policial. Então, isso é muito interessante. Exatamente. E, aliás, o exemplo da questão de foragidos é muito importante, porque a gente vira e mexe, a gente, lógico, recebe as informações das guardas civis, e a gente vê que elas estão ajudando muito nessa recuperação desses foragidos, né? E antes tinha uma dificuldade, porque, lógico, o guarda, o policial, não tem capacidade de memorizar o rosto de quem está foragido ou não, né? E às vezes era muito uma apresentação de documentos, o cara fazia um documento falso e conseguia passar por uma blitz ou por outro processo. Agora não, né? A tecnologia acaba auxiliando, basicamente um cara crachá ali, ele consegue entender se a pessoa está devendo ou não para a justiça de maneira muito rápida e muito célere, né, coronel? É isso mesmo. É isso mesmo. Isso já existe, né? Em alguns setores. Eu tive a oportunidade de visitar um sistema de monitoramento de um banco, e isso acontece, né, dessa mesma forma, viu, Carlos? Por exemplo, se eu entrar de capacete numa área de saque, capacete de motociclista, se eu não retirar esse capacete, entrar numa área de saque, a própria máquina já diz para o operador e destaca aquela imagem do tipo, olha, essa atitude é suspeita. Então, é interessante isso. Às vezes o operador ele não tem condições de enxergar 400 câmeras. A inteligência artificial vai fazer isso por ele. Vai destacar esse tipo de situação e vai levar à análise, sim, lógico, uma análise humana, né, daquele operador, que pela experiência dele ele vai poder detectar se aquilo realmente corresponde a uma situação de perigo ou não. Mas o computador já faz isso para ele. E é o cara crachá, é aquele negócio, né? Não precisa mais o policial estar parando todo mundo para saber quem é, quem não é. A inteligência artificial vai fazer isso por ele. Então, as abordagens passam a ser mais cirúrgicas, passam a ser mais técnicas, né? Não vão depender tanto do tirocínio do policial, né? Ele já vai para lá com... Ele já vai receber um dado concreto do que está acontecendo. Então, isso facilita muito a vida do policial e, lógico, né, diminui muito alguns constrangimentos, algumas outras medidas que também interferem na vida das demais pessoas, né? A tecnologia ela vem para isso mesmo, para tornar a vida de todos mais confortável, inclusive a do policial, não cometer nenhum abuso, né, fazer uma abordagem correta, já com os dados que ele precisa, com certeza, né, é o 100% da certeza. Então, é isso. Exatamente. E, Acácio, claro, né, você já explicou bem no início da sua primeira resposta, a segurança pública, por Constituição, é uma obrigação do Estado, mas os municípios não se furtam a ajudar. Mas fala um pouco mais dessa importância dessa parceria, que não necessariamente é uma parceria assinada, né? É mais uma proatividade do município em ajudar nesse processo. Explica um pouco da importância dessa gestão, entre aspas, compartilhada da segurança pública, no caso de Santo André. Ninguém faz nada sozinho, Carlos. Essa é a verdade. E nós, obviamente, aqui em Santo André, considerando a questão da segurança e considerando inúmeras outras questões, temos uma atuação compartilhada com os nossos municípios vizinhos. Eu acho que o consórcio do Grande ABC, que é o primeiro consórcio do Brasil, é um grande exemplo e é muito significativo nesse sentido, porque ele permite que as 5 cidades tenham instrumentos suficientes e necessários para uma atuação conjunta, e, obviamente, nós não nos furtamos também numa atuação conjunta com o governo do Estado e com o governo federal. No que toca exclusivamente a essa questão da segurança pública, que é, num primeiro momento, da competência do Estado, o coronel bem disse, e eu acho que a própria figura do coronel, que é oriundo da Polícia Militar, que está vinculado ao governo do Estado, neste momento exercendo o cargo de segurança cidadã na nossa cidade, é representativo dessa parceria. Então, obviamente, há uma atuação, há uma sinergia na atuação, nós compartilhamos todos estes dados com o governo do Estado, inclusive, o coronel bem disse, as polícias estaduais que atuam no nosso município têm assento no COI, têm acesso às informações do COI,
e isso é muito significativo. E há um outro ponto que ficou muito nítido depois das pesquisas e das escutas no Santo André 500 anos, é o sentimento de pertencimento que o andreense tem. Então, hoje, as circunstâncias são tão boas na nossa cidade que, por mais que esse tema em específico seja do governo do estado ou outros temas sejam de outros entes federativos, dada essa característica positiva, esse sentimento positivo que se tem em relação a Santo André, que por vezes eles acabam transferindo ao município a solução disso, e quando a gente faz a ressalva, olha, esse problema não é nosso, eles acabam falando, olha, mas a gestão resolveu tantos outros problemas, por mais que esse não seja de vocês, por que vocês não acabam resolvendo ele para a gente? Então, diante disso e diante desse sentimento, nada mais natural que a cidade de Santo André e a gestão pública de Santo André incentive essa atuação conjunta e, principalmente, busque e lute pelas soluções conjuntas dos problemas. Até porque é bom a gente salientar, né? Aqui o Brasil ele é um país continental e de estados que são do tamanho de países, né? E muitas vezes cidades têm tamanho de pequenos países, né? Opa, voltei. Opa, voltou aqui o Coronel Vlamir, mas até vou fazer uma última pergunta para o Coronel para a gente encerrar, mas só para terminar esse comentário, ninguém vai conhecer a cidade de Santo André melhor do que o andreense, ou melhor do que já está aqui, né? Então, às vezes, o Estado precisa entender esse detalhe, né, ter a participação do Estado em conjunto com o município, mas escutando esse município, né, entendendo quais são as mazelas específicas daquele local, né? Sem dúvida. E quando a gente olha para um retrato, a gente está numa região conurbada. O Coronel disse há pouco, hoje a Guarda Civil Metropolitana de Santo André, a Guarda Civil de Santo André, ajuda, contribui com a polícia. Acho que o Coronel não sei se está escutando a gente, o Coronel. Eu acho que a produção entrar em contato de novo com o Coronel está restabelecendo a internet, mas pode completar, Cássio. Vamos lá. Então, ele bem disse, a Guarda Civil Municipal de Santo André contribui com a Polícia Militar de São Paulo, com a Guarda Civil de São Caetano, de Mauá, e assim sucessivamente. Porque nós somos conurbados, somos vizinhos, e por mais que exista um limite administrativo, em termos de criminalidade, não há, esses limites não existem, então a gente tem que contribuir. E tem um segundo retrato, que no Grande ABC nós temos quase 3 milhões de pessoas. Considerando que o nosso estado tem 40 milhões de pessoas, a gente tem quase 10% da população do estado. Então, nada mais natural que a gente contribua e participe da busca por soluções. Exatamente. Vamos tentar estabelecer aqui o contato com o Coronel. O Coronel nos escuta? Eu acho que não. Deve ter tocado o telefone do Coronel, acabou prejudicando o áudio dele, mas coisas que acontecem, super normal com a tecnologia. A tecnologia, às vezes, tem muita coisa boa, a gente citou várias delas, mas às vezes dá essas coisas ruins. Mas tudo bem, a gente agradece ao Coronel Vlamir aqui pela participação dele, realmente explicando para a gente esse uso da tecnologia na área de segurança, que é super importante, ajuda e vem ajudando muito. A gente que acompanha os números mês a mês aqui da Secretaria de Segurança Pública, a gente percebe isso, não só da Secretaria de Segurança Pública, mas as próprias impressões que a gente tem das GCMs, a cada vez que uma tecnologia nova é implantada, cada vez que uma cidade melhora um aspecto, ela acaba trazendo mais segurança para a população, então é super importante a gente tratar desse assunto. Cássio, obrigado novamente por ter atendido o nosso RDTV, seguindo aqui nessa série do Santo André 500 anos. Um grande abraço e até a próxima. Carlos, sou eu quem agradece, agradeço o Coronel Vlamir que esteve conosco, bastante assertivo nas suas ponderações e facilitou a compreensão de todos nós sobre os aspectos técnicos da segurança pública. E é um grande prazer estar com você, meu amigo, até a próxima. Vamos ver se a gente consegue pelo menos dar um tchau aqui para o Coronel Vlamir. Coronel, nos escuta? Vamos ver se eu consigo de novo. Voltou o sinal.
Voltou, Coronel. A gente está aqui já fazendo as despedidas. Coronel Vlamir Machado, secretário de Segurança Cidadã de Santo André, que também explicou um pouco para a gente sobre como é que funciona a questão da tecnologia na segurança, dando os detalhes de quais são as consequências desses investimentos, que, claro, tem a ver com o futuro, né? Já que a gente está falando de um processo de longo prazo, tecnologia tem tudo a ver com isso. Coronel, muito obrigado por ter atendido o Repórter Diário. Um grande abraço, até a próxima. Carlos, eu agradeço a participação, muito obrigado. Desculpe a falha técnica aqui do nosso sinal, mas pedir para os nossos internautas, para o nosso cidadão andrense, que continue contando com a Secretaria de Segurança. O prefeito Paulo Serra tem nos apoiado muito nesse sentido, né, tem dado toda a confiança para nós desenvolvermos o nosso trabalho. E só para ter um dado aí, só a muralha, entre agosto e setembro, localizou mais de 30 veículos. Então, quer dizer, 30 veículos foram recuperados só utilizando o sistema da muralha. Isso em compartilhamento, lógico, com as polícias civil e militar, que fazem parte do nosso COI e que são nosso elo aqui com a Secretaria de Segurança Estadual. Então, é um projeto de muito sucesso. O prefeito Paulo Serra fez um golaço, acertou em cheio, né? Então nós podemos contar sim que vão haver aprimoramentos. O próprio secretário Acácio já falou, né? O COI ele está no sistema de agora vai receber um belo de um upgrade, né, Acácio? Vai virar um super COI. Então nós estamos aí acreditando muito no potencial desse programa. Muito obrigado. Coronel. Obrigado, Coronel. Obrigado também pelos últimos dados, porque realmente é um ponto que se deve se atentar, né? A gente falou muito do reconhecimento dos foragidos, mas também tem essa coisa de recuperação de veículos, se reconhece uma placa, se reconhece o carro, a tecnologia ajuda a fazer isso rápido e essa recuperação acontece. Muito obrigado também por ter lembrado a gente sobre esse aspecto. Abraço a Cássio, abraço Coronel, e também a você, internauta ligado na RedeTV, muito obrigado por ter nos acompanhado. Lembrando que no youtube.com/Repórter Diário você tem uma playlist completa com todas as entrevistas, desde a primeira temporada, agora nessa segunda temporada da gente falando sobre o Santo André 500 anos, então você pode ver, rever, compartilhar muitas vezes estes vídeos, lógico também deixar aquele like que é super importante, e também acesse o reporterdiario.com.br, que também tem uma série de reportagens sobre cada entrevista, cada matéria que nós realizamos aqui neste RDTV especial. Muito bem, recado dado, um grande abraço a todos e até o próximo programa.